Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 23ª legislatura. Solicito ao senhor segundo secretário vereador Valdemir Messias de Oliveira que faça chamado nominal dos vereadores. Antônio Aristide Avazani. Presente. Antônio Derlei da Silva. Presente. Carlos Basílio de Siqueira. Presente. Drauzio Portela Brandão. Presente. João Horácio dos Santos Aquino. Presente. José Adriano Meneghel Martins. Presente. José Fernando Soares. Presente. José Weiger Neto. Presente. Lucas Dias de Oliveira. Presente. Sadi Miller. Presente. Valdemir Messias. Todos presentes, senhor presidente. Obrigado, senhor segundo secretário. Declaro licença de quórum. Peço ao primeiro secretário da mesa, o vereador José Weiger Neto, que faça a leitura da ata de número 13 da sessão ordinária realizada no dia 14 de junho de 2021. Ata da 13ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 23ª legislatura em 14 de 6 de 2021. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2021, reuniram-se no plenário Lúcio Paixão Correia, os representantes da Câmara Municipal de Vereadores de Júlia de Castilhos. Às 15 horas foi realizada a primeira chamada nominal pelo segundo secretário da mesa, vereador Valdemir Messias Oliveira, sendo respondida pelos vereadores Antônio Aristides Avozani, José Vairich Neto, Antônio Derlei da Silva, José Adriano Meneghel Martins, João Horácio dos Santos Aquino, Carlos Basílio de Siqueira, Drauzio Portela Brandão, Lucas Dias de Oliveira, Valdemir Messias de Oliveira, José Fernando Soares e Sadi Miller. Constatada a existência de quórum, o senhor presidente declarou aberta a 13ª sessão ordinária da 23ª legislatura. Logo após solicitou ao primeiro secretário, vereador José Vairich Neto, que fizesse a leitura da seguinte matéria. Pequeno expediente. Ata da 12ª sessão ordinária realizada em 31 de maio, que depois de lida e colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Pedido de informações, número 33 e 34, de autoria do vereador Carlos Basílio de Siqueira. Indicação 59, de autoria do vereador José Vairich Neto. Indicação 60, de autoria do vereador José Adriano Meneghel Martins. Pedidos de providência 85, de autoria do vereador José Adriano Meneghel Martins. Pedidos de providências número 86, de autoria do vereador Antônio Derlei da Silva. Correspondências, ofício número 66, do CONTUT, por meio do coordenador do Conselho Tutelar, Antônio Carlos da Rosa Melo, solicitando a tribuna livre para dar ciência e conhecimento do trabalho desse órgão aos edis. Grande expediente, usar a tribuna por 5 minutos, os vereadores José Vairich Neto, José Adriano Meneghel Martins e Carlos Basílio de Siqueira, e para referir-se sobre matéria de sua autoria, apresentado no pequeno expediente. A sessão, a seguir, o senhor presidente suspendeu os trabalhos por 15 minutos. Reaberta a sessão, o segundo secretário da mesa fez a segunda chamada nominal, sendo respondida por todos os vereadores presentes. Ordem do dia, projetos para votação nenhum, projetos para apresentação nenhum. Na tribuna livre, usou a palavra o coordenador do Conselho Tutelar, Antônio Carlos da Rosa Melo. Explicações pessoais, o vereador Carlos Basílio de Siqueira saudou a todos e de forma especial ao coordenador do Conselho Tutelar do nosso município, Antônio Carlos da Rosa de Melo. Sendo que já faz 5 anos que o mesmo vem prestando um trabalho com muita dignidade junto à nossa comunidade castilhense, sendo que ele explanou um pouco sobre o trabalho do Conselho Tutelar na tribuna livre, principalmente nesse período atípico de pandemia. Concordou plenamente com o que disse o coordenador do Conselho Tutelar a respeito do pedido em dar prioridade à imunização da vacina da gripe e do coronavírus aos conselheiros, por estarem também na linha de frente, visto que os conselheiros se obrigam a entrar nas residências a qualquer hora, em qualquer situação que se encontram as famílias, sendo que elas, evidentemente, não irão estar esperando de máscara, até porque a abordagem é repentina. Todavia, a informação que temos do conselheiro é que até o momento não ocorreu essa vacinação. Pediu para que as autoridades se sensibilizassem com essa questão e que tomem providência de imediato para vacinarem os conselheiros, dando a eles total imunização e segurança ao exercerem seu trabalho, principalmente aquelas pessoas que estão mais vulneráveis na prestação de serviço. Frisou para que acompanhem, através das redes sociais, o trabalho exercido pelos vereadores, pois todos estão se esforçando e correndo atrás de emendas e projetos que possam suprir as necessidades do interior, vilas e bairros da comunidade da Júlia Castilhos, sendo que esse trabalho é feito com muita transparência e dedicação, como está ocorrendo neste ano de 2021. Fez um agradecimento de forma especial às comunidades da cidade do interior, salientando que tem recebido muitas reclamações, assim como os colegas têm recebido também a respeito das estradas do interior. Atentou que, do mesmo modo que criticou a administração anterior pela demora em recuperar as estradas, acreditando que não seria diferente também nessa legislatura. Contudo, sabemos que precisa de um tempo que foi dado à administração anterior
que foi de um ano sem críticas veementes em relação às estradas. Considerou que as estradas estão muito secas e que houve 2 chuvas fortes em 2 semanas, e com isso elas ficaram intransitáveis, danificando ainda mais as estradas. Entretanto, tem absoluta certeza que o secretário de Obras, Rodrigo, já está tomando as providências cabíveis para a recuperação imediata dessas estradas, principalmente a estrada que liga Pinhal a Itaúba, que estão bastante danificadas com um movimento intenso de carga pesada. Observou que tem recebido muitas reclamações dos caminhoneiros, pessoas que residem nos assentamentos e nos arredores daquela região, a respeito da precariedade em que se encontram essas estradas em decorrência das chuvas. Destacou que logo as máquinas da Secretaria de Obras estarão nas estradas para sua recuperação, sendo um pedido costumeiro nessa administração que iniciou os seus trabalhos, uma vez que nem sequer chegamos na metade do ano. Considerou que não é uma cobrança, mas sim um alerta para o Executivo no sentido de que precisamos, com relação às estradas do interior, das condições aos nossos produtores, moradores e aqueles que ocupam as nossas estradas, visto que eles não pedem nada em troca, somente querem ter a possibilidade de se deslocarem para outros municípios e para Júlio de Caxias. Vereador Drauzio Portela Brandão saudou a todos, em especial o representante do Conselho Tutelar, aproveitando as palavras do vereador Brasílio, colocou que acredita que também realmente, em relação às vacinas para a imunização do pessoal do Conselho, é justa, pois com certeza eles estão vulneráveis a este risco pela infecção do vírus. Atentou que é um trabalho excelente que o Conselho Tutelar vem prestando em nosso município e espera que seja atendido o pedido de reivindicação o mais breve possível. Disse que tem ouvido muito dos desportistas de Júlio de Caxias em razão de estarmos agora, aos poucos, conseguindo treinar em quadros e campos. Acentuou com relação ao Demudes, que tem ouvido dos desportistas muitos elogios em relação aos quadros de esporte dos ginásios, sempre bem limpos, e as quadras dos campos estão sendo marcadas para os amistosos durante o final de semana, assim como estão sendo bem cuidados, cortados e marcados. Declarou que parece pouco, entretanto, nem sempre foi assim, elogiando o coordenador do Demudes, Vinícius, e toda a sua equipe e funcionários que trabalham com ela, pois é necessário que se faça esse reconhecimento quando o trabalho é bom. Contudo, poderá amanhã, depois, fazer uma cobrança caso necessário. Expôs que, nesse momento, está mais tranquilo, pois não estamos num período de campeonatos devido à pandemia, e espero que, quando tudo isso normalizar, as atividades esportivas voltem ao normal. O trabalho do Demudes continue mantendo esse padrão de qualidade e que seja mantido. Parabenizou pelo diálogo que tem tido com os desportistas até o momento e das pessoas envolvidas que estão apresentando, de alguma maneira, o seu trabalho, pois são pessoas que fazem um trabalho voluntário e que se doam, representando os seus clubes, que saem de suas casas, inclusive não tendo horário, saindo durante a noite para irem treinar porque gostam de praticar esportes e que fazem um trabalho muito bom para a nossa comunidade há muitos anos. Parabenizou também ao Executivo no momento em que o município dá suporte, colocando que no final de semana passado constatou que não tinha nenhum funcionário no campo do estádio para atender, porém poderia ter sido por questões de corte de hora extra, pois o município tem que ter esses cuidados. Todavia, tem que cuidar em nossas áreas, posto que não pode beneficiar somente uma área, correndo o risco de beneficiar mais uma área do que outra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente lembrou aos nobres edis que a próxima sessão será realizada dia 21/6, segunda-feira, no horário regimental. Obrigado, senhor secretário. Coloco em discussão a ata. Alguém gostaria de se manifestar? Não havendo ninguém a se manifestar, coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Peço primeiro ao secretário da mesa, o vereador José Vares Neto, que faça a leitura das proposições. Pedido de informação número 35, de autoria do vereador Drauzio Portela Brandão. Sobre o recolhimento de lixo em nosso município, solicita-se as seguintes informações. Por qual razão tem somente um caminhão recolhendo lixo? Por qual motivo na semana passada foram colocadas as caçambas da prefeitura para recolher o lixo? Considerando que ficam disponíveis 2 caminhões para o recolhimento do lixo aqui na cidade, porque um dos caminhões que são pagos pelo Executivo está recolhendo lixo em Itaara? Quais as providências foram tomadas pela prefeitura em relação a este fato dos caminhões do lixo? Já houve alguma atuação contra a empresa? Certo que Vossa Excelência tomará as providências cabíveis no sentido de remeter o pedido em questão ao seu destinatário, vereador Drauzio Portela Brandão. Indicação número 61, de autoria do vereador Carlos Basílio Desqueira. Que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa Legislativa projeto de lei
instituindo a política de transparência nas obras públicas do município de Júlia Castilhos, a fim de que seja disponibilizado em seu site oficial, de forma visível e didática, informações objetivas e concisas sobre as obras públicas promovidas pela administração, bem como a respeito daquelas realizadas em parcerias público-privadas ou mediante concessão. Em anexo, encaminha-se um projeto de lei sugestão, vereador Carlos Basílio Esquer. Pedidos de providência número 87 e 88, de autoria do vereador Sadir Miller. Que seja feita uma rótula tartarugas ou tachões na rua Getúlio Vargas, perto dos trilhos de trem, para que os condutores tenham mais visibilidade ao trafegar, podendo assim evitar acidentes, tendo em vista que está perigoso esse trecho aos motoristas. Vereador Sadir Miller. Que sejam feitas lombadas com urgência na Avenida Castelo Branco e Fernando Abbott, pois os condutores de veículos passam em alta velocidade, causando perigo à integridade dos moradores e pedestres. Vereador Sadir Miller. Obrigado, senhor secretário. Passamos então ao grande expediente. 2 vereadores inscritos. Primeiro vereador a falar, o vereador Sadir Miller. 5 minutos regimentais, senhor vereador. Minhas saudações aos colegas e servidores dessa casa, ao nosso primeiro-ministro Anastácio, ao Caio Portela. Sobre os meus pedidos que eu tenho feito, as pessoas vêm cobrando a gente sobre as lombadas da Avenida Castelo Branco e da Fernando Abbott. E aquele nosso trajeto ali dos trilhos se tornou perigoso pelo trânsito. É pedestre, é ciclista, é tudo amontoado ali. A gente seguido vê as pessoas praticamente sendo atropeladas. Então eu gostaria que o executivo desse uma olhada junto ao trânsito para ver o que dá para fazer naquela área ali. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Carlos Basílio Esqueira. Saudar o senhor presidente desta casa, saudar os demais colegas, aos nossos servidores e também todos aqueles que nos acompanham ou conferem via Facebook o que é tratado nesta casa aqui. Hoje, registrando aqui a visita do nosso primeiro-ministro, já praticamente restabelecido da saúde, sabe que a gente ligava praticamente diariamente para saber como estava o nosso amigo Anastácio, que vem fazendo um grande trabalho na administração pública municipal, assim como fez na administração do nosso hospital, Bernardino Salles de Barros. Bom, satisfação vê-lo aqui, já praticamente com a saúde restabelecida, mas com aqueles cuidados devidos e continuando a medicação. Essa indicação de hoje, feita ao Poder Executivo, na qual eu já conversei aqui com o nosso primeiro-ministro, é sobre a política de transparência nas obras públicas do município de Júlia Castilhos. Não é colocar nada em dúvida na administração, ou tampouco colocar algum agente público da administração sob suspeita, mas quanto mais transparência com o dinheiro público, é melhor para a comunidade. Então fica, artigo 1º, fica instituída a política de transparência nas obras públicas do município de Júlia Castilhos, que tem como objetivo, inciso 1, instituir uma relação de cunho corporativo entre a administração pública e a população. Eu disse cooperativo e não corporativo. Inciso 2, disponibilizar à população informações a respeito das obras públicas do município de Júlia Castilhos. Isso é muito importante para a população saber quais as obras que estão sendo feitas e os locais. Inciso 3, permitir o conhecimento público acerca do estado das obras promovidas pelo Executivo Municipal. 4, garantir à população as informações necessárias para que o direito de fiscalização do gasto público possa ser exercido. Muitas vezes a população sabe e está vendo acontecendo a obra para e não sabe os meios de acesso que possam ter para também fiscalizar, porque quem mais precisa fiscalizar é justamente a população que paga seus impostos. Artigo 2º. Para fins desta lei, o Executivo Municipal deverá disponibilizar no site da Prefeitura Municipal de Júlia Castilhos, de forma visual e didática, informações objetivas e concisas sobre as obras públicas promovidas pela administração direta e indireta, bem como a respeito daquelas realizadas em parcerias público-privadas ou mediante concessão. Parágrafo único.
Para atender o disposto no caput deste artigo, as informações disponibilizadas no site da Prefeitura deverão contemplar: inciso 1, os dados do órgão público, da concessionária responsável pela obra ou da empresa contratada e do engenheiro responsável com o número do registro no CREA e datas de atuação. Inciso 2, o valor orçado para cada obra. Inciso 3, o valor já despendido em cada uma das obras. Inciso 4, a previsão de entrega da obra. Inciso 5, o estágio em que a obra se encontra em números absolutos e em percentuais. Inciso 6, os dados do servidor fiscal da obra e meios de contato para a população verificar os dados das medições já realizadas. Artigo 3º. Nos casos em que as obras referidas no artigo 2º desta lei estiverem interrompidas por mais de 15 dias, o Executivo Municipal deverá disponibilizar as seguintes informações. Inciso 1, o tempo de interrupção. Inciso 2, os motivos que determinarem a interrupção e as medidas que estão sendo tomadas para a retomada da obra. Inciso 3, o percentual executado do cronograma da obra interrompida, tanto nas etapas quanto para a sua conclusão. Inciso 4, a data prevista para o reinício para a conclusão da obra. Parágrafo único. Uma vez ultrapassado o período de interrupção referido no caput deste artigo, o responsável pela obra deverá informar a Prefeitura no prazo de 5 dias úteis o motivo da interrupção da obra. Parágrafo 4º. As informações referentes à política instituída por esta lei deverão ser atualizadas bimestralmente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor em 180 dias, contados da data de sua publicação. Eu acho de suma importância a discussão e, futuramente, a aprovação dessa lei, para que a comunidade de Juiz de Caxias, o cidadão, aquele mais simples contribuinte, aquele mais humilde, tenha meios simplificados de acompanhar a execução da obra e o que está ocorrendo com aquela obra. Porque cansamos de ver obras paradas aqui em Juiz de Caxias, como é comum em toda parte do país. E a comunidade sequer tem acesso, tem conhecimento por que parou, se faltou recurso ao município, se uma parcela não foi liberada, se a empreiteira pegou uma parte dos recursos e faliu, não teve condições de continuar a obra, de quem o prejuízo que vai ficar, quando vai reiniciar essa obra, qual a previsão, novamente, de findar essa obra, e por aí vai. Então, eu acho que é uma lei simples, bastante simplificada, vai dar trabalho ao primeiro-ministro, mas também é uma lei que vai ajudar em muito a nossa população de Juiz de Caxias a fiscalizar cada centavo que é pago de imposto e que é investido em obras em nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Faremos agora um intervalo de 15 minutos, sendo retomada em seguida a sessão. Solicito ao senhor segundo secretário, o vereador Valdemir Messias de Oliveira, que faça a segunda chamada nominal dos vereadores. Antônio Aristide Avosani. Presente. Antônio Derlei da Silva. Presente. Carlos Basílio de Siqueira. Presente. Drauzio Portela Brandão. Presente. João Horácio dos Santos Aquino. Presente. José Adriano Meneghel Martins. Presente. José Fernando Soares. Presente. José Vargem Neto. Lucas Dias de Oliveira. Presente. Sadi Miller. Presente. Valdemir Messias, todos presentes, senhor presidente. Obrigado, senhor segundo secretário. Declaro licença de quórum. Também quero aproveitar aqui para registrar mais uma vez o nosso secretário, nosso 12º vereador da Câmara, o Anastácio, e também nosso amigo Caio, do site O Centro-Sul. Seja bem-vindo, Caio, sempre que necessário, puder, faça presente. O senhor é de casa. Passamos então à ordem do dia. Projeto para votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres número 41 e 42 de 2021 ao projeto de lei número 23 de 2021. Pareceres número 41 e 42 de 2021, vereadores Drauzio Portela Brandão e José Vairich Neto. Poder Executivo, projetos de lei número 23 de 2021, processos número 25 de 2021, data 14 de junho de 2021. Ementas, PL 23 de 2021, autoriza a contratação emergencial de 4 professores da educação infantil e 3 professores de anos finais, ciências, a fim de receber a necessidade temporária de excepcional interesse público. O presente processo de autoria do prefeito municipal versa sobre o projeto de lei número 23, de 20 de maio de 2021,
o qual autoriza a contratação emergencial de 4 professores de educação infantil e 3 professores dos anos iniciais, ciências. Justifique-se o pedido para a educação infantil, tendo em vista a iminência de retorno às aulas presenciais, necessitando de professores para atuar na biblioteca, sala de leitura, substituição e apoio das atividades da escola. Em relação aos anos iniciais, necessita substituir a professora Regina Helena Osmari Cargnin, que entrará em licença saúde gestante em 14/6/2021. A professora Cláudia Zago Sembranel solicitou aposentadoria e a professora Ana Paula Maidana da Silva atualmente possui uma convocação de 20 horas para atender ciências. Foi nomeada para atender anos iniciais. De acordo com a informação do setor pessoal, há banco com 3 candidatos aprovados para cargo de professor de anos finais, ciências, conforme edital de homologação número 5 de 2021, e banco de concursados para o cargo de professor de educação infantil, conforme edital de homologação número 18 de 2021, razão pela qual não será necessária a abertura de processo seletivo. Em face ao exposto, os projetos revestem-se de todos os requisitos legais, de iniciativa, constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, estando aptos à votação com pareceres favoráveis de ambas as comissões. Relatórios, Drauzio Portela Brandão e José Vairich Neto. Passo a palavra aos relatores do projeto de lei 23 de 2021, vereadores José Vairich Neto e Drauzio Portela Brandão. Da minha parte, pode seguir o relatório, senhor presidente. Acho que todas as dúvidas já foram sanadas, né? Já veio do Executivo todas as reivindicações da gente, da minha parte segue o relatório. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Sendo assim, coloco em votação o projeto de lei número 23 de 2021, juntamente com os pareceres 41 e 42. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Projetos para apresentação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 348 de 2021 de encaminhamento de projetos. Ofício número 348, ao excelentíssimo senhor presidente, Antônio de Lei da Silva, Câmara de Vereadores nesta cidade. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Júlia Castilhos. Eu, Bernardo Quatrim da Corte, prefeito municipal de Júlia Castilhos, dirijo-me a vossas excelências para encaminhar as seguintes matérias. Mensagem retificativa, número 5 de 2021, ao projeto de lei ordinário número 22 de 2021. Autoriza a contratação emergencial de uma fonoaudióloga, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 24, de 17 de junho de 2021, autoriza a contratação emergencial de 4 motoristas de veículos pesados, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 25, de 17 de junho de 2021, autoriza o município de Júlia de Castilhos a aderir ao programa Negocia RS, instituído pelo Estado do Rio Grande do Sul, por meio de lei número 15.448 de 2020, regulamentada pelo decreto número 55.307 de 2020 e da outras providências. Projeto de lei número 26, de 17 de junho de 2021, altera a lei número 2.932, de 21 de dezembro de 2011, novo plano de carreira dos servidores públicos municipais e da outras providências. Assim, na certeza de vossa compreensão, solicito que as matérias acima dispostas sejam votadas e aprovadas em sessão ordinária, nos termos da legislação vigente e no regimento interno dessa Casa. Atenciosamente, Prefeito Municipal Bernardo Quatrim da Corte. Obrigado, senhor secretário. A mensagem retificativa número 5 de 21 ao projeto de lei 22, 24, 25 e 26 ficam baixados para as comissões permanentes. Explicações pessoais. 5 minutos para cada vereador. Vereadores inscritos, vereador Drauzio Portela Brandão e depois Carlos Basílio Esqueira. Com a palavra o vereador Drauzio Portela Brandão. Senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Então, com a palavra o vereador Carlos Basílio Esqueira. Senhor presidente, eu também vou declarar, mas vou aproveitar o ensejo para cumprimentar também, né, o nosso amigo Caio Portela, que faz um trabalho excepcional na imprensa de Júlia de Castilhos. Como eu já falei aqui, mais de uma vez na tribuna aqui, e o Caio está aí, é testemunha, e isso está registrado nos anais desta casa, que eu considero, Carlos Basílio Esqueira, considero a mídia mais imparcial de Júlia de Castilhos, e hoje só quero ratificar novamente na presença do amigo Caio aí, o que eu falei de outras vezes. E continue, Caio, nesse caminho brilhante aí de sucesso, e bom ter vê-lo também restabelecido naqueles sérios problemas de coluna, de saúde, que tem, estar aqui novamente convivendo conosco. Deixa a você
o meu abraço como um grande representante da comunidade que leva no dia a dia aquelas notícias, aqueles comentários, com a participação ativa de toda a comunidade de Rio de Caxias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a estarem presentes na próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 28 de junho de 2021, às 15 horas, neste mesmo local.